Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, romeiros, devotos do Senhor Bom Jesus, sejam muito bem-vindos, bem-vindas para a reflexão do dia. Hoje, dia 3 de outubro, domingo. Neste dia, a leitura que nós temos para a nossa reflexão está no Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo de 2 até 16. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguns fariseus se aproximaram de Jesus para pô-lo à prova. Perguntaram se era permitido ao homem divorciar-se de sua mulher. Jesus perguntou: o que Moisés vos ordenou? Os fariseus responderam: Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e despedi-la. Jesus então disse: foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos escreveu esse mandamento. No entanto, desde o começo da criação, Deus vos fez homem e mulher. Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. Assim já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Em casa, os discípulos ficaram novamente perguntas sobre o mesmo assunto. Jesus respondeu: quem se divorciar de sua mulher e casar com outra, cometerá adultério contra a primeira. E se a mulher se divorciar de seu marido e casar com outro, cometerá adultério. Depois disso, traziam crianças para que Jesus as tocasse, mas os discípulos as repreendiam. Vendo isso, Jesus se aborreceu e disse: deixai vir a mim as crianças, não as proibais, porque o reino de Deus é dos que são como elas. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Ele abraçava as crianças e as abençoava, impondo-lhes as mãos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, neste dia, o Evangelho, a Palavra de Deus, hoje nos fala muito bom sobre como deve ser um casamento e como deve ser a acolhida das crianças dentro das nossas casas, nossas famílias. Na verdade, Jesus, no Evangelho de hoje, dá uma bronca nos fariseus e nos discípulos para acolher, respeitar e tratar bem as mulheres dentro da família, dentro do casamento e também as crianças. Porque naquela época, naquela sociedade judaica, as mulheres, as crianças eram maltratadas. Elas eram consideradas como propriedade do homem e tratadas como objetos. Por isso Jesus está restaurando a imagem e respeito e dignidade de uma mulher dentro de um casamento e também a imagem, dignidade e respeito das crianças também dentro da família. Também como Jesus disse, por causa da dureza do coração, Moisés deu aquele mandamento de divorciar. Porque quando um coração endurece, o casamento não vai adiante. Porque o casamento entre um homem e mulher é um casamento entre dois corações. Os dois corações se tornam um coração só, como uma carne só, uma alma só. Quando um coração se torna como pedra, insensível, que não respeita, não dialoga, não perdoa, não ama, então esse coração empedreza e depois o casamento se acaba e o amor também esgota. Por isso Jesus alerta os casais para se cuidar, os corações, cuidar o seu casamento,
cuidar sua união conjugal, para que essa união conjugal, essa instituição matrimônio e família vai longe, porque esse é um projeto de Deus, esse é um plano de Deus, homem e mulher. E também as crianças, naquela época também não tinha respeito, nem eram acolhidas bem dentro da casa. Mas Jesus nos dá um grande exemplo, que nós devemos ter também essa atitude das crianças para entrar dentro do reino de Deus. Então hoje, nesse mundo, século 21, ainda nós temos a mesma imagem, mesmo tratamento como as mulheres e as crianças. Ainda tem aquela imagem das mulheres e as crianças como um objeto e propriedade dos homens. Por isso hoje vamos pedir a Deus que Deus continue iluminando cada um de nós, para que todos tenham seus direitos, dignidade de viver, seja dentro do casamento, dentro da família, na sociedade. Todos somos iguais diante de Deus. Como São Paulo disse, pelo batismo não há separação entre homem e mulher, entre judeu e gregos. Todos somos iguais diante de Deus. Por isso, continuamos rezando por uns aos outros, para que as crises, dificuldades que os casais que se enfrentam na sua vida matrimonial, e também as crianças que sofrem por causa da separação e divórcio dos seus pais, Deus dá sabedoria, paciência e aumenta, fortalece o amor e união conjugal em casamento e na família. Senhor bom Jesus, abençoe todos nós, abençoe as famílias, abençoe os casais e as crianças. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.